Olá pessoal, novamente a nossa aula de ciências, né? Eu sei pessoal que está sendo um pouquinho difícil vocês aí em casa, né? Fazendo os exercícios, os trabalhos, mas a gente tem que continuar, tá? Então hoje a gente vai continuar na aula sobre o ar. Eu sei que esse assunto é um pouquinho grande, mas a gente precisa terminar ele. Então, como complemento, falta só falar sobre a pressão, chamada de pressão atmosférica, que justamente é a pressão que o ar faz sobre a gente que está na crosta terrestre, tá bom? Esse assunto aqui, como vocês perceberam, que fala lá da camada atmosférica, que fala também do efeito estufa, aquecimento global, não está no livro de vocês, tá pessoal? Mas como ele é uma continuação, um segmento, não tem como você cortar e só no outro ano ver esse assunto, é por isso que a gente está trabalhando. Mesmo sem o auxílio do livro, mas eu estou gravando as aulas, estou sempre colocando uns vídeos complementares e vocês têm que pesquisar também na internet, tá legal? Então, como pequena parte e finalização do estudo do ar, a gente vai estudar hoje sobre a pressão atmosférica no nosso cotidiano, tá legal? A pressão é representada por P, pressão atmosférica PATM. Então, esse ATM aqui, pessoal, significa atmosférica. Já que a gente está falando em atmosférica, o que seria então a pressão atmosférica? Então, a pressão atmosférica, pessoal, vai ser a pressão com que o ar que está sobre a gente, né, sobre a nossa superfície, a nossa crosta, exerce. Tá? Então, eu fiz um desenho aqui de uma montanha. A nossa superfície, digamos aqui o pé da montanha, né? Superfície plana, e abaixo da nossa superfície, pessoal, um lago, uma certa profundidade de 10 metros. Tá? Como é que o ar e a pressão do ar vai se comportar nesses três pontos? No pico da montanha, aqui ó, no nível do mar, por exemplo, na nossa superfície, né? E abaixo da nossa superfície, galera, aqui ó, a 10 metros de profundidade. O ar, ele vai variar. Se o ar ele vai variar, a quantidade de ar vai variar, pessoal, a pressão atmosférica também vai variar, tá? Justamente a quantidade de ar é que vai influenciar a pressão atmosférica. Então vamos começar aqui, olha, nosso nível que a gente está agora, superfície, tá? Ao nível do mar. Então a quantidade de ar que tem aqui sobre a gente, pessoal, vamos dizer assim, é a quantidade conhecida, ou seja, a pressão atmosférica normal. Esses pinguinhos aqui vão simbolizar o ar. Tá? Então temos uma pressão atmosférica normal nesse ponto aqui. Então posso dizer que aqui é uma pressão ATM normal. Tá? É a pressão que está exercendo sobre as nossas cabeças. Mas, por exemplo, se você subir uma montanha, que nem os alpinistas fazem, né, galera, o pessoal que explora aí as montanhas, né? Quando eles vão subindo, pessoal, esse ar ele vai diminuindo, logo as pessoas sentem o que? Falta de ar, dificuldade de respirar. Né? Logo, se o ar vai diminuindo, essa pressão que era aqui normal, ela tende ao que? A diminuir. Né? Então, por quê? Quantidade de ar diminui, pressão atmosférica também diminui. Quando eles chegam lá no topo, a pressão atmosférica aqui é o que, pessoal? É fazer miudinho, tá? Menor. Ela cai. Tá? Então você puxa o ar e não vem. Por quê? Porque tem pouco ar. Chamado de ar raro efeito. Ou seja, só a sensação do efeito do ar. Tá, pessoal? Essa pressão atmosférica cai. Por exemplo, digamos que você leva um pacote de biscoito, um pacote de esquilho. Quando chegar aqui no topo, pessoal, o pacote de esquilho está que nem um balão, todo inchado. Por quê? Como o esquilho ele foi feito aqui na superfície, né? Ou seja, no nível do mar, a pressão aqui é normal. Quando você chega com o pacote de esquilho lá em cima, a pressão de fora, de dentro do esquilho, né? De fora do esquilho, diminui. Logo, a pressão de dentro faz com que as paredes, ou seja, a embalagem do esquilho, sofra uma força de dentro para fora. Aí fica igual um balãozinho, tá?
Por quê? Porque a pressão de fora atmosférica diminui. Como tem pouco ar aqui, logo você sente a dificuldade de respirar. Chamado de ar rarefeito, tá? Mas aí, para aquelas pessoas que exploram o fundo do mar, né, aquelas pessoas que gostam de mergulhar, não sei se você já percebeu isso ou você já passou por uma experiência, você mergulhar e você tenta mergulhar até o seu limite, mas quando você chega até um certo ponto, o seu ouvido começa a doer. Por que que isso acontece, pessoal? Bem, além do ar que faz uma pressão atmosférica para baixo aqui, né, pessoal, existe também a pressão hidrostática, que é a pressão atribuída à quantidade de líquido, tá? Então, logo aqui a gente tem uma pressão, olha, ATM, graças a quem? A quantidade de ar, mais uma pressão hidrostática, graças ao que? A quantidade de massa de água. Então, quanto maior a profundidade de um lago, de um rio ou de um mar, pessoal, maior que a pressão hidrostática, que a gente chama, que é a pressão do líquido, tá? Então, soma-se a pressão do ar, quantidade de ar, mais a quantidade de água sobre o que? Sobre o corpo que está aqui embaixo. Então, se você mergulhar, vai se somar a pressão do ar mais a pressão do líquido sobre você. Isso é chamada de pressão absoluta. Nada mais que a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Por isso que o seu ouvido ele começa a dar sinal, seu cérebro começa a te dar um sinal, ei, teu ouvido vai estourar, porque é muita pressão, ou seja, coluna de água sobre ele. Então você tem que rapidamente o quê? Voltar. Tá legal? Então esses são os efeitos da pressão. Deu para a gente entender o quê? Que a pressão ela varia conforme a quantidade de ar ou conforme a quantidade aqui de líquido. Como a gente está se baseando praticamente na pressão atmosférica, né? A gente vai falar do ar. Eu fiz esse desenho aqui, tá? Olha para cá, que simboliza uma caixa d'água. E por que a caixa d'água, pessoal, ela tem que estar bem alta? Dependendo do número de torneiras, né, que ela tem que abastecer. Tá? Por exemplo, uma caixa d'água de um bairro. Por que ela tem que ser bem grande e bem alta, né? Grande porque tem que acumular bastante água, né, para distribuir para o bairro todo. E ela precisa de grande altura, porque isso tem a ver, pessoal, com a chamada pressão hidrostática, né? Como aqui no lago é a profundidade, aqui a gente vai aumentar a altura, tá? Então olha só, aí eu coloquei uma torneira aqui numa altura A e outra torneira aqui numa altura B. Aí a pergunta, isso aí vai ficar com trabalho para vocês, pessoal. Em qual das torneiras a velocidade da água vai ser maior? Na torneira A ou na torneira B? Veja que a torneira A tem uma altura aqui, ó, em relação à caixa d'água, a diferença de altura aqui, tá? E a torneira B tem outra altura em relação à caixa d'água. Então, conforme a altura delas aqui, pessoal, uma terá maior velocidade, que a água cairá, e a outra uma velocidade diferente. Digamos que as torneiras são as mesmas. Tá? Só coloquei torneira A e torneira B devido à altura que elas estão. Tá? Então, você vai me responder esse trabalho. Qual torneira tem mais eficiência, ou seja, maior velocidade de escoamento da água, de vazão da água? Olha a altura da caixa d'água, tá, pessoal? Então, esse assunto, ele finaliza a parte que a gente está falando de ar, tá? Lembra lá quando a gente estava em sala de aula, que a gente falou do estudo das rochas, né? Aí depois a gente já falou do estudo da água, e agora a gente está falando do estudo do ar. O estudo do ar é um pouquinho longo, né? Que nem o estudo das rochas, mas praticamente a gente está falando dos 3 itens básicos da formação da Terra, né? Rocha, água e ar, tá? Então, com isso a gente termina essa primeira parte da estrutura da Terra, tá, pessoal? Claro, da Terra, do planeta Terra, tá? Não tem como fugir desse assunto sem falar de pressão. Nas próximas aulas a gente vai para outro tipo de assunto, aí eu vou ver melhor o que dá para a gente ver em vídeo, e o que for mais difícil a gente vai aguardar um pouquinho para a gente assistir nas aulas presenciais. Então, pessoal, até a próxima. Que Deus
nos abençoe, né? Que traga logo essa cura, né? Essa vacina para esse vírus, que a gente possa logo estar juntos novamente, tá, pessoal? Tchau, tchau, gente.